O tema da minha pregação hoje é a doxologia de Zacarias. Eu já vou explicar o que é isso, pode ficar em paz, tá bom? Lucas 1, verso 67, vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu só acho que está muito forte o ventilador, não está? Tassiano, dá para diminuir só um pouquinho? Por favor, é só dar uma giradinha aí. Parece um helicóptero ligado. Aí. Mas não vai parar tudo? Tem que aumentar mais um pouquinho. Tá bom? Vocês que sabem. E assim, eu acho que não está ventando nada. Tem que aumentar um pouquinho. Tá ventando? Então tá bom. Tá bom. Olha para cá enquanto ela vai arrumando ele, por favor. Lucas capítulo 1, verso 67. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo. Só lembrando o contexto. Aqui, Zacarias tinha acabado de voltar a falar. Ele ficou mudo por conta de incredulidade. O anjo falou para ele, você vai ter um filho. Ele duvidou, então ele ficou mudo. E aqui é depois daquele episódio de domingo passado, onde ele pega uma tábua, escreve o nome João, e quando ele escreve, a sua língua solta, né? E ele volta a falar novamente. E diz assim, então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio de seus santos profetas desde os tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. Até aí, tá bom. Como eu disse, essa parte da Escritura é conhecida como o Cântico de Zacarias, ou a Profecia de Zacarias. Talvez é isso que esteja aí no seu subtítulo, né, de preto, negrito aí na sua Bíblia. Eu vou dividir isso aqui em duas partes, uma hoje e uma no próximo domingo. Hoje eu quero falar apenas até aqui o versículo 75, que fala a respeito da doxologia de Zacarias. O que é doxologia? É uma oração que engrandece, que glorifica a santidade e o poder de Deus. É isso que Zacarias faz. Ele recebe não apenas o milagre de voltar a falar, mas ele sabia que Deus estava providenciando o Salvador do mundo e que o seu filho João faria parte dessa história, indo à frente do Messias. Resumindo os últimos domingos, anteriormente, aqui diz a Escritura que Zacarias, ele precisava colocar um nome em sua criança, e então as pessoas começaram a dizer, coloca este, coloca aquele, e a mãe disse, Isabel, não, ele vai se chamar João, e o povo, como é o costume hoje, também tudo gosta de dar pitaco, disse, não tem ninguém na sua família com o nome João, não ponha este. Então perguntaram ao pai, Zacarias escreve João, e então ele diz, é este o nome. O fato do nome do menino ser João não tem a ver apenas com escolha, com preferências, mas tinha a ver com a obediência a Deus, porque esta era a vontade do Senhor. Como eu preguei no último domingo, o nome das pessoas, via de regra, estava carregado de um significado da sua missão, do que aconteceu com ele, assim como foi Jacó, lembra? Aquele que segura o calcanhar, porque ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. E o nome de João Batista tinha tudo a ver com a missão que ele teria. João, agraciado por Deus, Deus misericordioso, e Batista, aquele que batiza. Ou seja, João Batista, aquele que batiza com a graça ou com a misericórdia de Deus. Este era o plano. Por isso que o pai dele precisou ser obediente. A consequência deste homem não se dobrar ao que as pessoas diziam. Todo mundo ali, não ponha esse nome, não ponha. A consequência dele ser obediente a Deus, diz a Escritura que ele recebeu o milagre. Ele voltou a falar. Diante dessa profecia, do milagre que aconteceu, não apenas ali com Zacarias ter voltado a falar, mas o testemunho que as pessoas davam a respeito daquele menino que nasceu, vai dizer a Escritura no verso 65 e 66 que as pessoas
ficaram atemorizadas e perguntavam: o que virá a ser este menino? O temor era o que pairava, porque eles perguntavam: o que está acontecendo com ele? É algo anormal. O que será? Você sabe que milagres, eles trazem temor às pessoas. É uma pessoa que às vezes estava com câncer numa fase terminal, recebe uma oração e é curada. Aquilo gera temor até incrédulo. Porque o incrédulo diz: como assim? Não tinha mais possibilidade de viver. O médico disse que era só um milagre e isso aconteceu. Então isso gera temor. Mas o fato de gerar temor nem sempre gera conversão. Uma coisa é as pessoas ficarem atemorizadas diante de Deus fazer algo espetacular. Outra coisa é as pessoas se converterem diante de um sinal miraculoso de Deus. Isso é tão certo que o povo de Israel viu Deus fazendo milagres à torto e à direita, jogando pragas em Faraó, enquanto nenhuma praga chegava a eles. Aquele povo viu o mar se abrir, passou a seco. Quando Faraó entrou com seu exército, as águas se fecharam. E diz a Escritura que este povo, esta geração, que viu a água virar sangue, que viu praga de sapo, de rã, de tudo que é coisa, que viu chover pedras de fogo do céu, viu o mar se abrir. Estes que viram Deus cuidando deles, trazendo comida via passarinho. É isso que a Escritura diz. Eles estavam com fome, eles começaram a reclamar, e diz a Escritura que codornizes traziam o Big Mac deles no bico. Eles estavam com sede, Deus fez sair água da rocha. Este povo, que viu coisas que eu e você sonharíamos em ver, toda essa geração morreu no deserto, incrédula de que Deus cuidaria deles. Perceba que o temor diante do milagre não gera conversão. Não gera. E eu cansei de ver casos assim. Eu lembro uma vez um rapaz, ele tinha um problema muito sério de saúde. E ele estava até no isolamento no hospital. E ele me ligou e disse: pastor, eu precisava de uma oração, porque eu acho que eu vou morrer. O senhor tem coragem de vir aqui? Porque realmente, quando a pessoa está isolada, a gente é crente, mas você fica um pezinho atrás, né? Eu falei: nossa, eu vou lá, gente. E se eu pego alguma coisa e volto para casa? Mulher, 3 filhos. Eu falei: não, irmão, eu vou. Lembro que eu fui lá. Os médicos cuidavam dele quase com aquela roupa de apicultor, sabe? Tudo isolado. Orei com ele. E pela graça de Deus, não tem nada a ver comigo. Pela graça de Deus, ele foi curado. Pergunta se voltou para a igreja. Passou longe. Longe. O milagre ele pode gerar até temor. Mas o milagre, às vezes, não é poderoso para converter uma pessoa. Ela precisa ter um encontro de fato com Deus. Zacarias vai dizer a Escritura aqui no verso que ele ficou cheio do Espírito Santo. Este é o poder de Deus. Ele ficou cheio do Espírito Santo, assim como seu filho João ficou cheio do Espírito Santo, assim como Isabel ficou cheio do Espírito Santo. E, como eu disse, este cântico também é conhecido como profecia de Zacarias. E o que é profecia? Por que profecia de Zacarias? Profecia no sentido de que toda a proclamação do Evangelho de Deus, quando um homem ele lê a Bíblia de forma correta, interpreta de forma correta e aplica na vida da igreja de forma correta, o que a Escritura diz é que ele está sendo boca de Deus naquele momento. Ou seja, está sendo profeta de Deus. Então, toda vez que eu ou qualquer dos irmãos que ministram aqui, que nós abrimos, lemos, interpretamos e aplicamos a Escritura da forma correta, você tem a obrigação de dar ouvidos. Não por conta da minha pessoa. Não. É porque quando fazemos isso de forma correta, em temor ao Senhor, é o próprio Deus falando à congregação. E neste sentido aqui, não era apenas o homem Zacarias falando, mas Deus trovejando do céu as suas palavras do que iria acontecer. E no verso 68, você pode acompanhar comigo? No verso 68 vai dizer assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. O povo de Deus
estava há anos esperando ser liberto. E às vezes fica aquela pergunta, mas do que seria essa libertação? Essa é a dúvida que eles também tinham. Eles pensavam que a libertação deles seria a libertação do jugo do Império Romano, dos inimigos. Mas o verso 77 vai dizer que ele veio a dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio do perdão dos pecados. Ou seja, este menino que viria, a qual João prepararia o caminho dele, ele libertaria o povo da maior escravidão que eles viveram, que é a escravidão dos seus próprios pecados. E o objetivo depois disso, de ser liberto, a Escritura diz é que nós servíssemos, que eles servissem ao Senhor e que nós também venhamos a servir ao Senhor em temor e em santidade todos os dias. Eu vou ser bem curto, vou passar apenas 2 princípios. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: Deus age mesmo quando está em silêncio. Verso 67. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Pastor, significa que ele não tinha antes? Claro que não. Já tinha. Como eu preguei, acho que foi domingo passado ou retrasado, a respeito do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia da mesma forma que hoje ele age. Não tinha essa história de que entrava na vida da pessoa, saía da vida da pessoa, entrava na vida da pessoa e saía. Não, ele sempre agiu. Mas uma coisa é fato, ele agia de forma específica na vida de alguns, no caso reis, sacerdotes, capacitando algumas pessoas para determinadas coisas, como foi na construção do templo. Diz a Escritura que homens foram capacitados a fazer aquilo que eles não faziam antes, para uma ocasião específica. E aqui no caso, o Senhor capacitou especificamente Zacarias para profetizar. Lembrando que quando Zacarias recebe o milagre de Deus, a primeira coisa que ele faz é ser grato. Ele agradece ao Senhor e assim a sua profecia vai dando continuidade. Zacarias ele começa aqui dizendo assim: bendito seja o Deus de Israel. Ele não coloca Deus no panteão grego com vários deuses. Ele diz, não, apenas um. Este é o Deus de Israel. E a esperança do povo de Deus estava justamente em quem? Era neste Deus. Olha o contexto ao qual Paulo vivia. A cultura grega, romana, eles eram politeístas, deuses para tudo que é lado. Inclusive, um dos grandes problemas é que constantemente esse politeísmo entrava na igreja do Senhor. E Deus várias vezes vinha os repreendendo, dizendo, não há outro Deus a não ser eu. E então, esses crentes fiéis guardavam isso no coração. Não há somente um Deus. O Deus que disse que nos redimiria, que um dia Ele viria e nos livraria da nossa escravidão. Nessa época aqui, é o que é chamado de período interbíblico. Ou seja, de Malaquias, Deus para de falar por meio dos profetas. Então, aproximadamente 400 a 430 anos, 4 séculos, sem o povo ouvir a voz de Deus mediante os seus profetas. E isso aqui sim era a idade das trevas, o período das trevas. Períodos onde Deus não falou. Nesse período o povo foi subjugado, desgastado, oprimido, escravizado, várias vezes. Mas eles tinham a esperança de que o Deus de Israel não mente. Que assim como Ele disse que Ele viria nos resgatar, Ele não é homem para mentir. E então depois de cerca de 400 anos, eles veem essa esperança deles tomando forma na pessoa de João Batista e posteriormente Jesus Cristo. Perceba que nós também passamos por períodos assim. Períodos de aparente abandono. Onde parece que Deus não nos ouve. Já aconteceu com você? Épocas onde parece que o céu é de bronze, onde você ora e Deus não faz nada. Você clama, você busca, você se esforça para ser o melhor possível e mesmo assim parece que há uma barreira onde a sua oração não chega a Deus e muito menos você vê os olhos de Deus sobre a sua vida. E nós, que somos fracos, pecadores, somos tendenciosos nestes momentos
a desanimar, a dizer: Deus não existe. Cadê Deus? Há tanto tempo servindo, mas de repente parece que Ele nos abandona. Será que de fato Deus é verdadeiro? Zacarias, ele vem narrar que o crente, ele pode até assim ser tentado a pensar que Deus não ouve, que Deus abandonou. Mas ao mesmo tempo que ele narra isso, ele fornece armas para que eu e você venhamos a vencer essa tentação que por vezes fica em nossa mente. Quantos aqui já não passaram por momentos como este? De dizer: compensa servir a Deus? Compensa ser cristão? Compensa ser honesto? Eu aqui me esforçando para ser correto, honesto, mas o ímpio lá no meu trabalho que faz tudo errado, ele parece que avança constantemente e a minha vida nada. Parece que piora cada dia mais. O que a Escritura vem dizer para mim e para você é que o poder de Deus, ele não é enfraquecido, mesmo nos dias de aflição, mesmo nos dias de angústia. Eu e você devemos sempre permanecer com a esperança de que os olhos de Deus, como diz o Salmo, passam por toda a terra. Que os ouvidos do Senhor, eles não estão tapados para a nossa voz. Mas por algum motivo que talvez nós não venhamos a entender, momentaneamente, Ele do seu alto e sublime trono já está vendo o final do caminho. Já percebeu que talvez o sonho de muitos seria saber o que ele seria no futuro? Não é? Nós estamos em 2020. Eu estava hoje vendo algumas fotos da minha turma de soldado. Eu falei: nossa, 2004. Eu jamais imaginaria que 16 anos depois eu estaria fora do meu ofício, ao qual eu era apaixonado por ele. Sendo crente, muito menos. Pastor, tá aí que nem imaginava. Mas talvez se eu tivesse esse vislumbre há 14 anos, eu ficaria muito angustiado, porque não era aquilo que eu queria. Eu e você, ainda que nós não venhamos a ver nem mesmo uma luz no fim do túnel, nós devemos fazer como Abraão, que nas horas de angústia, o que o sustentava era a sua pequena e fraca, mas verdadeira lanterna da fé. Quando Deus diz para ele: Abraão, pega a tua mulher, teu filho e saia para a terra que eu vou te mostrar. Deus não diz onde é. Apenas diz: sai. Não havia GPS, Google Maps naquela época. Apenas sai. E então ele sai dizendo: o Senhor vai nos guiar. Essa é a esperança que você jamais devemos deixar. De que, independentemente de um ano horrível como foi 2020, o que possa acontecer em 2021, por mais que seja fraca a lâmpada da nossa fé, mas que ela sempre permaneça. Que os nossos olhos continuem sempre olhando para o Senhor. Que nós não venhamos a fazer como Pedro, que diante da tribulação, dos ventos, da tempestade, começou a olhar as circunstâncias, então ele perdeu o foco, que era olhar para o Salvador. E consequentemente ele começa a afundar. Mas antes de começar a reparar nas circunstâncias, diz a Escritura que ele, pela fé, olhando o Senhor, conseguia andar por sobre as águas. Que essa seja a minha e a sua esperança, mesmo em tempos de aflição. Lembrando o que diz Provérbios 24, se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. É justamente nos dias de dificuldade, nos anos de tribulação, em momentos difíceis, que nós devemos erguer a nossa voz com o nosso joelho no chão e dizendo: eu continuo crendo no Senhor, a minha vida está no controle dEle, e nada que não seja a vontade do meu Deus acontecerá comigo. Esta é a minha e a sua esperança, ainda que venhamos a viver num mundo injusto como nós vivemos. Eu sei que todos querem um mundo melhor, mas eu não quero te desanimar, a tendência é piorar. A tendência é esses comunistas safados e sem vergonhas que aprenderam a como amedrontar a sociedade,
inventarem pandemias atrás de pandemias. Já viram? Na Europa, então, a versão Turbo Plus Advanced do Covid. Eles descobriram como colocar medo na população. A OMS, aquela organização cega que não sabe de nada, diz que esta não será a primeira pandemia. Eu não sei se é um alerta ou se é algo para nos amedrontar, para nos colocar medo. E daí? A nossa fé deve permanecer. Ainda que vivamos num mundo, como disse Martin Luther King Jr., onde a verdade quase sempre está na forca e a mentira no trono. Não é assim a sociedade a qual nós vivemos? Uma sociedade onde aqueles que são verdadeiros e honestos são tidos como fanáticos, retrógrados, loucos. Vivemos uma época onde corruptos profissionais que desgraçaram o nosso país estão soltos e têm como advogados a mais alta corte deste país. A mais alta corte do nosso país, que deveria impor medo, que deveria ser a guardiã da Constituição, é um covil de salteadores, onde bandidos, quando algo os aperta, a primeira coisa que eles fazem é correr para lá. Porque sabe, ali reina a impunidade. Ali nenhum mal, ou melhor, nenhuma polícia federal chegará a mim. Este é o país ao qual vivemos. Aí nós vemos conservadores que, por expressar a sua opinião contrária ao que a maioria diz, são presos. Não podem falar. Têm suas contas em redes sociais banidas. Este é o mundo ao qual vivemos, onde a impunidade reina. Qual o problema? Vamos deixar de ser fiéis por conta disso? Não. Que a nossa fidelidade ao nosso Senhor permaneça. Vivemos um período tão obscuro. Eu sei que você ouviu falar da Idade das Trevas. Olha o período ao qual vivemos. Vivemos a época onde pessoas ficam chocadas quando um animal morre. Mas pessoas que lutam com todas as suas forças para que as mães tenham direito a matar os seus filhos dentro do ventre. Este é o mundo ao qual vivemos. Pastor, você é a favor de maltratos? Claro, nenhum. De forma alguma. Mas consegue perceber como os valores têm sido distorcidos a cada dia mais? Mesmo diante das injustiças e aflições, Deus não é enfraquecido. E Deus continua cuidando do seu povo. E é por isso que você devemos permanecer fiéis a Ele. No verso 68, mais uma vez, ele vai dizer assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou. Na revista atualizada talvez esteja melhor, diz assim: porque visitou e redimiu o seu povo. Ele usa a figura de linguagem aqui, que nós encontramos frequentemente na Escritura, de Deus visitando, né? Não batendo a porta literalmente, mas para que nós venhamos a entender melhor, como se fosse uma visita mesmo. O que Deus está dizendo ali é o seguinte: não vos espante quando a imoralidade aparentar vencer a santidade. Não se espante se aparentemente vocês não verem o meu favor sobre vocês. Não se espante se as coisas não saírem do jeito que vocês gostariam que elas saíssem. O que vocês devem fazer é como Israel fez, que mesmo diante de um aparente silêncio de Deus, eles permaneceram com a esperança acesa, dizendo: o nosso Deus cuida de nós, e Ele nos visitará. E é o que nós vemos aqui. Então, se eu e você permanecermos em fé, ainda que venhamos a passar por momentos de tribulação, momentos difíceis, o Senhor, mais cedo ou mais tarde, irá nos visitar, como fez sempre com o seu povo. E o segundo, o cumprimento da promessa. Verso 69 e 70.
e nos fez surgir uma salvação poderosa da descendência de seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio de seus santos profetas desde os tempos antigos. Aqui eles estão vendo não apenas Deus falando com eles depois de 400 anos de silêncio. Não é apenas isso. O que eles estão vendo ali é o cumprimento da profecia de Deus feito há milhares de anos, que começou lá em Gênesis. Eles estão vendo isso se cumprir, de que Deus sempre vai vir em benefício do seu povo, de que Deus ele vem para salvar um povo sem mérito algum, que Deus ele salva pessoas pecadoras e terríveis, que em si mesmos não eram dignas de receber o favor de Deus. A prova disso, talvez uma das passagens mais conhecidas é Romanos, capítulo 9, verso 11, onde Paulo fala sobre Jacó e Esaú. Lembra essa passagem que diz assim? Não dá para pôr só o primeiro? Foi tudo? Não? Então tá bom. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Então, Deus ele escolhe um e se aborrece de outro. Não é com base no que as pessoas fazem. Paulo, mais uma vez, é que ele traz à mente de que o favor de Deus sobre nós, que a graça de Deus, que a salvação do Senhor sobre nossas vidas, ela não é meritocrática, mas é pela graça do Senhor. Ela não vem pelas obras. E o exemplo que ele dá é Jacó e Esaú. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para dizer, olha, foi por este motivo que Deus me escolheu, porque eu fui uma pessoa mais boazinha. No verso 69, Zacarias não reivindica mérito para si. Ele não disse, Senhor, ainda bem que o Senhor me visitou, porque graças te dou, que eu não sou como os demais. Ele não disse. João Batista, ele cresce, se fortalece no Espírito. E então, quando as pessoas perguntam a ele, quem é você? Ele era este daqui, a qual a profecia gerava em torno dele, de que ele viria para preparar o caminho do Senhor. João Batista é aquele a qual Jesus Cristo diz a seu respeito, dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João. Mas quando as pessoas perguntam a ele, quem é você? Olha a resposta de João Batista. Eu sou apenas uma voz. Não, você é quem? Eu sou só uma voz. Você não precisa nem saber o meu nome. Eu sou a voz que veio preparar o caminho do Senhor. Ele não reivindica também mérito para si, mas dá toda a glória ao Senhor. No verso 70 diz que desde a antiguidade, ou seja, desde o princípio, sempre foi o testemunho do povo de Deus de que o Senhor cuidaria deles. Desde a queda de Adão, esta era a esperança do povo de Deus. Sim, o homem lá, a humanidade, representada por Adão, caiu. Mas lá, o Senhor fez um compromisso de que ele redimiria o seu povo. Eles então veem essa profecia de milhares de anos tomando forma no nascimento de João e posteriormente de Jesus Cristo. Eu amo esta palavra aqui no verso 68, que na revista e atualizada diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Redenção. Redenção é aquele que liberta outro de uma dificuldade, perigo ou escravatura, usualmente com pagamento de um resgate. É isto que o Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós. Ele veio nos libertar da escravidão, da condenação e do pecado, mediante o pagamento de um resgate. Ele não pagou com cédulas, com ouro e prata, mas o que diz a Escritura é que ele pagou com o seu próprio sangue. Há apenas mais duas passagens no Novo Testamento que aparece essa palavra redenção no grego, lutroses. Lucas capítulo 2, quando Simeão, ele está no templo, velho, e então ele tinha a promessa de que ele não passaria desta vida sem antes ver o Salvador. E então José e Maria chegam com Jesus Cristo, e ele diz: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a salvação. Na sequência,
Ana profetiza, fala aos que estavam ali, dizendo: é este daqui, eu também o vi, aquele que irá redimir a Israel. E depois, em Hebreus, capítulo 9, verso 12, o autor de Hebreus vai dizer assim: não por sangue de bodes ou novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. Lembra que antes o sacerdote, para ele se achegar no Santo dos Santos, que era o quartinho onde ficava a Arca da Aliança, existia o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Este lugar entrava apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano para fazer expiação dos pecados do povo. Diz a Escritura que antes ele precisava entrar com sangue de sacrifícios, bodes, ovelhas. Ele precisava. Mas vai dizer a Escritura que não por sangue de bodes ou novilhos, que Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas. E assim ele obteve a eterna redenção. Com o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O que vai dizer a Escritura é que nós somos de fato resgatados. Como diz, ele foi e pagou o preço do resgate da nossa escravidão. De que forma? Não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Eu e você não podemos chegar a outra conclusão, senão a de que Zacarias aqui, é claro, ele estava olhando para Jesus Cristo. Ele tinha em mente a salvação mediante Jesus Cristo. Ele não estava falando a respeito do seu filho. Este cântico de alegria, por mais que ele volta a falar, por mais que ele vê o seu filho, um milagre, que ele não podia ter filho, o louvor dele é pela visitação de Deus ao seu povo, a Israel. Só no verso 76 ele vai falar a respeito do seu filho, mas antes ele está falando a respeito de Jesus Cristo. Tanto é que no verso 69 ele diz assim: e nos fez surgir uma salvação poderosa da descendência de seu servo Davi. Zacarias era sacerdote da tribo de Levi. Mas olha o que ele diz: fez surgir uma salvação poderosa da casa de Levi? Não. Ou seja, ele não está olhando para o seu filho. Ele não está dizendo, a salvação vem deste menino. Não. Ele está olhando lá na frente, dizendo, a salvação virá da casa de Davi. Esta é a promessa da redenção que eles veem se materializando diante dos seus próprios olhos. Por que você acha que Abraão era o pai da fé? É porque ele cria nesta promessa de que um dia Deus iria redimir o seu povo. Iria redimir através de que forma? Da semente da mulher. Lá em Gênesis 3,15 já começou essa briga. Então Abraão, eu coloquei ali Romanos 4. Romanos 4,18. Por que ele cria? Porque ele era o pai da fé. É porque ele sabia, o Senhor virá. O Senhor vai resgatar o teu povo. E ele sabia que era da sua descendência que viria o Salvador. Tanto é que em Romanos 4,18, Paulo vai dizer assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha que termo maravilhoso, sem enfraquecer na fé. O que te faz perder a fé? Desanimar. Perder emprego. Bater o carro, a moto. Furar o pneu em dia de chuva. É isso? Olha as circunstâncias de Abraão. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Sem enfraquecer na fé, pela fé se fortaleceu. Fé em quem? De que, mesmo ele sendo velho, de 100 anos, sem Viagra e com uma esposa estéril, ele cria que a promessa de Deus se cumpriria. Ele continua dizendo, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quem que era poderoso para cumprir? Deus. Olha a circunstância dele. Deus vem e diz, Abraão, vou te dar um filho.
Aí diz, tá bom, passa o tempo. Isso com 75 anos. Já é meio duvidoso, né? Senhorzinho, 75 anos, tem um filho, com a esposa estéril. Ainda demora mais 25 anos. E diz a Escritura que mesmo assim, ele não enfraqueceu. Ele estava pleno, olha a palavra, plenamente convicto, acho que até uma redundância. Ele tinha certeza absoluta. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Que eu e você venhamos, de fato, adiante das circunstâncias, saber que este Deus que fez o impossível na vida de Abraão, esse Deus que nós lemos na Escritura, não é apenas historinhas para os nossos filhos aprenderem um pouco de cultura bíblica. Não. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus que continua fazendo o impossível. A certeza da nossa redenção e salvação está sempre, não em nossos méritos, mas nos méritos do Senhor. Abraão sabia. Não tem a ver comigo. Como assim? 100 anos eu vou ter um filho? Não dá. Então nasce o menininho, como que põe o nome? Isaac. Riso. Tem que rir, não tem, gente? É 100 anos sem filho. Para ele, toda vez que eu olhar para aquele menino, ele dá aquela risadinha. Ai, meu Deus, eu não aguentava, não. Foi Deus. Esperança. O povo de Deus não perdeu a esperança. Eu e você não devemos perder. Em nossa caminhada com Cristo, sim, haverá lutas, dificuldades, ganhos e perdas. Veremos prosperidade, mas às vezes falta. Enfermidades constantemente nos rodearão. Baterão a nossa porta, a nossa família e até em nossas próprias vidas. Que eu e você venhamos a permanecer olhando para o alvo, para aquilo que o nosso Deus prometeu. Esta deve ser a minha sua esperança. No verso 71 e 72, já estou encerrando, vai dizer assim: para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, para usar de misericórdia para com os nossos pais. Olha, Zacarias lembrando lá atrás, olha, desde os nossos antepassados, Deus tem usado misericórdia. Todos os servos de Deus, os patriarcas, os apóstolos, todos, nenhum deles ousou misturar os seus méritos à salvação divina. Você consegue ver aqui o problema da justificação pelas obras? Aquela crença de que você corre com um bastão 100 metros, fazendo a sua parte, e depois você passa para Deus, para que Deus termine a corrida e faça a parte dele. Os grandes homens de Deus do passado, nenhum deles usaram esse tipo de pensamento, ou usaram a pensar dessa forma, mas eles sabiam, tudo depende do Senhor. De Abraão a Maria, de Zacarias a João Batista, todos reconheciam que a salvação é fruto da graça de Deus. A graça de Deus e o arrependimento dos nossos pecados é a única via para o céu, não há outra. Você pode tentar pegar um caminho, encurtar, não vai conseguir. No verso 7:4, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, ou servíssemos sem medo. A nossa vida, diz a Escritura, depois que o Senhor nos alcança com a sua graça e salvação, ela deve ser para glorificar a Deus, em santidade, em obediência. Quando? Ele deixa claro, todos os dias. Tudo o que fizermos deve ser para a glória do Senhor. É um trabalho que ninguém vê. É um botão na camisa do marido que você repara que talvez o infeliz nem perceba.
é ajuda para alguém que você nunca mais o verá. A Escritura diz que nós devemos viver em santidade e obediência, e a nossa vida deve glorificar ao Senhor todos os dias, independentemente de profissão, do quanto ganhe, na alegria ou na tristeza. Para encerrar, a Bíblia diz que Maria e Isabel, mães de João e de Jesus, elas glorificaram a Deus pela forma miraculosa que seus filhos nasceram. Isabel tinha que fazer isso, velha, estéril. Maria, virgem, sem ser casada. Milagres. Elas glorificam a Deus pelo nascimento de seus filhos. Mas sabe o que é interessante? João Batista termina de uma forma trágica, por conta de um rei embriagado, de uma dancinha, de uma moça. Aquele servo de Deus fiel perde a cabeça. Inveja. Uma mulher invejosa que queria viver um adultério, mas havia um homem de Deus que dizia: não te alisto. Então este homem, o maior nascido de mulher, diz a Escritura que por conta de algo fútil, de um rei alcoólatra, morre decapitado. Sua mãe viu ele nascer glorificando a Deus, mas também viu na morte aquele filho glorificando ao Senhor. Maria vai pelo mesmo caminho. Fica grávida, virgem, e ela sabe, isto é Deus. O menino cresce, vai ao templo, faz 30 anos, começa a fazer milagres para tudo que é lado. Pessoas de tudo que é lugar vinham vê-lo. E ela está vendo aquele menino nascer de uma forma milagrosa, e Deus agindo através da vida dele, fazendo coisas impossíveis aos homens. Ele nasce glorificando a Deus, ele vive glorificando a Deus, mas ele morre de uma forma cruel. Ainda assim, a sua mãe está diante da cruz, sabendo que ele também está glorificando a Deus na sua morte. Eu não sei como irão terminar os seus dias. Não sei. Eu não sei como irão terminar os meus dias nessa terra. Mas tem uma coisa que eu oro constantemente ao Senhor. Com 3, 4 ou 5 filhos, a igreja com 15, 20, 30 ou 500. O que eu oro de todo o coração é que a minha vida sirva para a glória do Senhor. Este é o meu objetivo. Olha, antes eu achava que a minha realização estaria no dia que eu visse a igreja abarrotada de gente. Então você vai amadurecendo, vai crescendo, e Deus vai te quebrantando, e você começa a olhar o exemplo desses homens do passado. E os seus alvos começam a mudar. Se você perguntasse para mim, o meu alvo há 5 anos atrás, talvez seria ter uma igreja com 500 pessoas no centro da cidade. Não estou dizendo que se Deus não fizer, que não vamos querer, claro, isso é ser hipócrita. Mas hoje o meu objetivo mudou. Eu estudo durante toda a semana, para chegar aqui às vezes com 10, 12, 15, quando lota 30. Mas eu venho na esperança de ser um instrumento nas mãos de Deus para que a vida dos meus poucos irmãos seja mudada pelo poder do Espírito Santo. Que você possa, de fato, colocar como o seu alvo existencial a obediência e a fidelidade ao Senhor. E se nós assim tivermos como objetivo, ora, Deus não vê problema em nos abençoar. Agora, quando nós entendemos que a nossa felicidade não está na busca por ela, mas a nossa felicidade está na fidelidade ao Senhor. E se nós buscarmos a nossa fidelidade a qualquer custo,
é bem provável que nós venhamos a tropeçar na felicidade em qualquer esquina por aí. Que eu e vocês venhamos a ser como esses homens, que, independentemente do seu fim, que eles glorificaram a Deus, e que assim seja também com as nossas vidas. Amém, meus irmãos?